Olá pessoal, bem-vindos. Aqui quem fala é Herbert Betinho, aqui do Norte de Minas, Montes Claros, trazendo para vocês mais algumas dicas agora de fechamento e acompanhamento. Olha só pessoal, de novo também eu tive outras equipes de fora da cidade também me relatando que estão com muita dificuldade em fechamento e acompanhamento. Óbvio, gente, que esse treinamento, esse bate-papo que eu estou fazendo aqui no YouTube, em nada substitui o seu trabalho com os livros, com o sistema Winner, com sua linha ascendente, tá? Lembrando que esse é um vídeo para auxiliar pessoas da minha equipe com dicas que eu faço e eu aplico no meu fechamento e acompanhamento, tá bom? Para que eu não tenha que fazer esses treinamentos online ou ficar replicando o tempo todo, eu estou gravando aqui, porque é mais fácil de reproduzir e promover isso entre sua equipe. Tá bom? Mas vamos lá. Onde que você vai realmente estudar, aprender fechamento e acompanhamento? Eu indico você entrar no Sistema Winner e assistir esse vídeo, ó, como aprimorar seu fechamento e acompanhamento com o Leandro Calil. Gente, esse treinamento ele é fantástico. É nele que você vai aprender, tá ok? Aqui eu vou te dar algumas dicas, vou te auxiliar. Ou seja, eu vou compilar algumas coisas do que eu aprendi dentro do Sistema Winner, livros, etc. E coisas minhas também, coisas que eu vejo que funciona, que eu estou usando e tem um fechamento importante. Então vamos lá. Primeira coisa, dica de fechamento. Terminou a apresentação do plano, quer seja ela em RA, RF ou MOP 1 a 1, primeiro, não levante. Se você, principalmente em RA ou RF, se você levantar, você está chamando o convidado para ir embora. Então continua sentado, vira para o convidado, tá? E ajuda ele na tomada da decisão. Vira de frente para ele, sincroniza com ele a linguagem verbal e não verbal, gente. O que é sincronizar? Às vezes o cara fala baixo e você está falando alto. Fale baixo também, sincroniza. Às vezes ele fala pausadamente, você está falando rápido, blá, 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 blá. Então articula mais as palavras, fala com mais calma. Então, tá, isso é muito importante. Continue sentado, vire para o seu convidado e sincronize com ele as linguagens. Beleza, terceiro passo. Serão feitas, gente, duas perguntas iniciais. A primeira, fulano, eu posso esclarecer algo a mais? Nunca se pergunta se tem dúvida, porque é para gerar dúvida. Não é para ter dúvida do plano. Tá? Então não pergunta, você tem alguma dúvida? Não, você fala, fulano, posso esclarecer algo a mais? Logo após o plano, é a primeira pergunta que você faz. Aí ele vai te falar, olha, esse binário, não sei o quê. Gente, se ele fizer perguntas muito técnicas, como que é esse binário, a compreensão dinâmica ao infinito, etc., você desfoca ele disso. Fala, cara, isso são termos muito técnicos que você vai aprender dentro do negócio estudando. Agora você não precisa saber dessas minúcias, não tem necessidade disso, tá? Desfoca ele e traz para o foco que é o melhor foco, que é o foco que ele tem que ter. E aí você vai para a segunda pergunta, fulano, o que você mais gostou? E ele vai te falar, cara, eu gostei mais dos produtos, de vender, eu sou bom nisso. Aí o que você vai completar? Escute ele até o final e quando ele parar de falar, você potencializa nele isso. Falando, pois é, cara, olha só, você gosta tanto de vendas, a empresa tem tantos produtos, vai ser tão bacana para você. Ou seja, faz com que ele se enxergue dentro do negócio. 100% de margem de lucro, etc. Então, tá entendendo, gente? Potencialize ele dentro do negócio. Agora, se ele falar, poxa, eu gostei porque eu conheço muitas pessoas, eu sou de tal cidade, eu posso indicar tal pessoas, eu tenho facilidade com pessoas, potencializa neles também. Pois é, cara, você conhece fulano, ciclano também, vamos formar essa equipe, olha que bacana, vamos ajudar as pessoas, vamos trabalhar junto. Então, gente, essa pergunta do que ele mais gostou é para que você entenda o que é que você tem que focar nesse fechamento. Quarto passo, primeiro, escute o convidado. Ele falará durante esse bate-papo inicial, gente, das coisas que para ele é importante, que ele viu no plano, ou das dificuldades da vida, ou das coisas que na visão dele impede ele de começar a fazer agora. Então tenha paciência e escute até o final, porque nesse bate-papo inicial do fechamento, entenda que você vai pegar subsídios, ou seja, vai pegar informações para utilizar no fechamento, tá ok? Quinto passo. E aí você, depois dessas duas primeiras perguntas, você passa para três últimas perguntas. É o seguinte, faça 3 perguntas finais. Antes, pode até brincar com o convidado, se você tiver alguma intimidade com ele, falar, fulano, eu vou te fazer 3 perguntas. Se a resposta for sim, nas 3, cara, você está mais dentro do que fora. Na verdade, gente, essas perguntas é uma forma de trazer a pessoa para focar no que deve ser focado. Não ficar dispersando com outras dúvidas ou com medos, etc. Então vamos para a primeira pergunta. Fulano, você verdadeiramente se interessou em aumentar suas rendas nesses valores que eu te mostrei no plano? Ô, gente, a resposta é sempre sim.
Quem é que fala que não interessa em aumentar as rendas, gente? Numa crise dessa, óbvio que ele vai falar sim. Aí você responde, ok, beleza, sim. Então a primeira pergunta foi sim. Então vamos para a segunda pergunta. Fulano, uma coisa é querer ganhar essas rendas. Outra coisa é de fato querer trabalhar para construir um negócio que vai te dar essas rendas. Então a segunda pergunta é essa. Você estaria disposto a dedicar 2 horas ou 3 horas por dia, dentro do seu óbvio, do seu tempo livre que você tem, depois do seu expediente? Você estaria disposto a dedicar esse tempo junto comigo, com a equipe, para trabalharmos juntos e construirmos um negócio sólido que vai lhe proporcionar essas rendas? Sim ou não? Se ele não entendeu muito, resuma novamente. Está disposto a trabalhar 2 horas por dia com a gente para ganhar aquelas rendas? Ô, gente, a resposta é sempre sim também. É muito difícil a resposta ser não. Se a resposta for não, e já aconteceu algumas vezes comigo, é porque justamente a pessoa ela não enxergou o negócio. Então ela precisa de uma segunda reunião, leva ela na RA, leva ela no RF, chama a sua linha ascendente para te ajudar no fechamento. Porque se ela não enxergou que trabalhando 8 horas por dia ela não ganha aquelas médias, e trabalhando 2 horas por dia ela poderia ganhar, óbvio, gente, que ela vai falar sim, tá? Então a maioria vai falar sim. Eles vão pensar justamente isso. Poxa, eu trabalho 8 horas e não ganho isso? Lógico que em 2 horas eu animo de trabalhar com vocês. E aí você vai falar, perfeito, a segunda pergunta foi sim. Então vamos para a última. Se você responder sim, cara, tamo junto, vamos começar. Olha só, fulano, vamos para a última pergunta. As 2 anteriores você falou sim, vamos lá. A terceira pergunta é, para construir esse negócio que vai te dar aquelas rendas que você interessou, você teria humildade de seguir orientações, de escutar e aprender com quem já sabe fazer e quem já construiu esse negócio de maneira sólida? Sim ou não? Você teria humildade de aprender com quem já sabe? Ô, gente, quem em sã consciência vai assumir que não tem humildade? Óbvio que a resposta é sim. Você está entendendo, gente, que as 3 perguntas são perguntas que, na verdade, é o que a pessoa tem que decidir. Ela não tem que ficar pensando, mas eu não tenho dinheiro para o kit, mas eu não tenho tempo, mas não, cara, você não tem que ficar pensando nisso. Você tem que pensar, interessou em aumentar suas rendas? Sim. Trabalharia 2 horas por dia para essas rendas? Sim. Estaria disposto, teria humildade de aprender com quem já sabe? Sim, acabou. Se a pessoa respondeu sim nas 3 perguntas, gente, olhe nos olhos do convidado, estenda a mão para ele, aperte firme a mão dele e fala, cara, então estamos juntos, vamos trabalhar junto, olha aqui, e passa para o 7º passo, já pega a sua ficha de cadastro e fala, qual que é o seu e-mail? E começa a preencher. Gente, é você que tem que preencher a ficha de cadastro, não é o convidado. Você começa, qual que é o seu e-mail? Seu nome completo, vai preenchendo, tá ok? Lembrando, não pergunte para ele. Então tá, agora que você respondeu sim, vamos cadastrar? Nunca pergunte isso, gente. Ele já disse sim 3 vezes. Quer que ele fale 4 vezes? Ele já falou sim. Agora, pode acontecer que ele não entenda que você já está partindo para o cadastro. Que no momento ali de você colocar os dados, ele vai recuar e falar, não, peraí. Não, cara, não faça o cadastro agora não, é que eu tenho que... Esse tenho que é seguir de qualquer desculpa, certo? Isso é possível, e muitos vão fazer isso. Se isso acontecer, faça a seguinte pergunta para o convidado, mas agora com a voz firme, de negócio, ou seja, com seriedade, não é mostrando nervosismo, tensão ou pressionando a pessoa, nada disso, mas olhando nos olhos dela e passando segurança para ela. Fulano, o que está faltando para você começar agora? Porque você disse que interessou em aumentar as rendas, está disposto a trabalhar e tem humildade para aprender, é só isso que tem que decidir, cara. O que está faltando? Ou o que você precisa para começarmos agora? É importantíssima essa pergunta, gente, porque essa pergunta ela vai seguir das objeções que a pessoa tem, você vai quebrar essas objeções. 9º passo, quebrando objeções. A pergunta final lá atrás, ela desencadeia aquelas desculpas que travam a pessoa. Vamos a elas e os contra-argumentos, ok? Sua pergunta foi, o que está faltando, o que você precisa para começarmos agora, para amadurecer essa ideia e começarmos a trabalhar agora? Essa é uma pergunta-chave, gente, porque o convidado, às vezes, ele está pensando no que não tem nada a ver, que não precisa amadurecer a ideia naquele momento. E às vezes a gente fica dando volta, falando, blá, 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 e não conseguimos extrair, de fato, o que impede ele tomar decisão naquela hora. Às vezes a gente fica tentando falar o plano de novo, etc e tal, e o cara só está querendo falar para você o seguinte, cara, eu não vou tomar decisão agora porque eu tenho que mostrar para minha mãe, eu tenho que mostrar para minha esposa, eu tenho que mostrar para o meu irmão, para o meu parceiro, meu sócio, eu tenho que pensar, sei lá, extrai dele o que realmente impede ele de começar agora. Dica, toda vez, gente, que um convidado te responder, se você fizer uma pergunta, ele te responder com um tom de medo,
nervosismo, desequilíbrio emocional, tipo agressividade, como se estivesse desconfiado que você está roubando ele, ou que é pirâmide, esse tipo de coisa. Se ele estiver emocionalmente desequilibrado com você, usa a seguinte técnica, fale com ele assim, ó. Então vamos supor, você falou, fulano, o que está faltando para você começar agora? E ele responder tipo assim, não, cara, porque eu não tomo decisão na hora, não adianta me dar pressão, não. Ou seja, você está vendo que ele está desequilibrando, né, emocionalmente. Aí você baixa o tom de voz e fala com ele assim, ó. É óbvio que se você tiver um pouco de intimidade, pode até colocar a mão no ombro dele, ou alguma coisa assim, né, para fazer um contato. E olhar no olho dele e falar assim, ó, fulano, eu sei, cara, eu te entendo. Eu estive na mesma situação que você, sentado, vendo o plano, pronto para tomar uma decisão, mas olha só o que eu descobri. E na sequência, quebre os argumentos. Qual o efeito disso, gente? Olha, repito, essa frase é uma frase que você consegue quebrar a insegurança da pessoa e nivelar emocionalmente com a pessoa. Fulano, tudo que ele falar, gente, para você, você vai repetir isso. Fulano, eu sei, eu te entendo. Cara, eu tive na mesma situação que você, sentado, vendo o plano, pronto para tomar uma decisão. Concordo com você, mas olha o que eu descobri. E quebra o argumento. O efeito disso, gente, é que ele se identifica, ele equilibra emocionalmente com você, você consegue argumentar melhor, você é escutado, logo tem mais efeito, tá ok? Ele se identifica. Mas vamos lá, seu convidado irá falar o que realmente está pegando para ele para decidir, ou seja, as famosas desculpas, certo? Qual que é o foco de extrair as verdadeiras desculpas? É inverter o que para ele é desculpa para não fazer e transformar em motivos para ele fazer o negócio, correto? Então vamos a algumas objeções. Então você perguntou para ele, cara, o que está pegando para você começar agora? O que está faltando para você? Ah, cara, o que está faltando é cartão. Eu não tenho cartão. O que você vai falar? Lembra da técnica, gente? Eu sei, fulano, eu te entendo, cara. Eu tive na mesma situação. Eu não tinha cartão também não, olha só. Eu peguei um cartão de 500 com a minha mãe, peguei outro com a minha irmã, fiz um no Magazine Luiza, Ricardo Elétrico, Casas Bahia, não sei o que, dê soluções para ele. Eu sei, ainda que você não tenha feito isso, mas quando você fala de você, você não agride as pessoas, entende? Ele veste a carapuça, tá? Então fale de você, não fale dele, fale de você. E normalmente, ele pode falar o seguinte para você, não, cara, o que tá pegando é porque eu não gosto de pedir cartão a ninguém, ou eu não conheço pessoas que têm cartão, ou eu não tenho dinheiro para entrar à vista, eu não tenho 1.800. O que você vai falar? Fulano, deixa me ver uma coisa, deixa eu entender. Você tem um smartphone? Deixa eu ver aí. Faça ele te mostrar o telefone, ele vai te mostrar. Você fala, a grande maioria é, gente, mas smartphone. Pergunta o seguinte para ele. Cara, se o seu telefone cair no chão agora e quebrar, e você precisar de R$1.800, você consegue ou fica sem telefone? Ô, gente, a resposta é sempre, a gente dá um jeito, né? E aí não argumenta não, continua fazendo outra pergunta. Vamos supor que você tem um carro ou uma moto, fulano. Vamos supor que alguém bateu nesse carro que está lá fora, na sua moto que está lá fora, você precisa de R$1.800. Se anda a pé, ela arruma, cara. E aí, gente, você fala com ele sobre prioridades, porque ele vai te falar, cara, eu arrumo. Você vai falar, pois é, bicho, você está vendo que você arruma porque isso é uma prioridade? Agora eu te pergunto uma coisa, seu celular te dá quantos R$1.000 por mês? Seu celular te dá alguma renda extra? Cara, entenda, bicho, eu estava na mesma situação que você quando eu vi esse plano, eu te entendo. Mas olha só, o que eu descobri se eu continuasse fazendo o que eu faço, eu não teria R$1.800 nunca na minha vida. Quando o Flávio me apresentou o plano, e eu falei para ele que eu não tinha R$1.800, ele me falou, Betinho do céu, você trabalha desde os 12 anos, não conseguiu juntar R$1.800, cara? Então você está precisando de renda extra. Entende, gente, que quando eu falo de mim, mesmo não sendo a verdade, porque eu entrei, já arrumei os cartões e entrei, mas quando eu falo de mim, eu não estou agredindo ele. Mas se eu chego para ele e falo, cara, se você não tem 1.800, você está quebrado. Você está precisando desse negócio. Isso ofende, gente. A gente não pode fazer isso. Né? O objetivo nosso ao mostrar um plano e fazer fechamento não é convencer a pessoa, é fazer ela pensar. Vocês não têm que cadastrar ninguém por convencimento, gente. Ele não vai te render nada. Eu não estou precisando de mais de pessoas da minha equipe que foi convencida. Eu quero alguém que nós conseguimos fazer ela enxergar a oportunidade. Para isso, nós precisamos fazer elas pensarem. Que é normal. Mas pode ser que ele te fale o seguinte, como justificativa, como desculpa. Ah, cara, o que está faltando para mim é mostrar o plano para minha esposa, é mostrar o plano para minha mãe, é mostrar para minha irmã. Mais fácil ainda. Você vai falar, ok, fulano, tranquilo, vamos fazer o seguinte, amanhã às 8 horas eu tenho um horário livre, posso ir na sua casa então? Vou mostrar o plano para ela? Pronto. Ou vocês podem vir aqui em casa? Acabou. Estão entendendo, gente? Às vezes você fica blá, 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 falando de uma coisa,
sendo que o único motivo dele é que ele quer mostrar o plano para alguém. Então, faça a pergunta. Cara, o que está faltando aí? O que você precisa para a gente começar agora? Para saber a real dele, tá? Mas, fulano, eu vou te dar uma dica. Vamos supor que precisa mostrar o plano para alguém. Fulano, eu vou te dar uma dica. Se você chegar em casa e falar com sua mãe, com sua mulher, com sua irmã, com a pessoa que você precisa mostrar o plano, que você ouviu um negócio, uma proposta, que você vai ganhar muito dinheiro, que precisa desse para trabalhar, dar informações incompletas, falar por alto, você concorda que a pessoa não vai entender nada? Aí o cara vai te falar, sim, você sabe o que ele vai achar, fulano? Que é pirâmide, cara, que é crime, certo? Aí o cara, certo. Então, eu vou te dar uma dica. Fale assim com a pessoa, olha, ciclano, olha só, me fizeram uma proposta de trabalho, de parceria ou de negócio, mas eu preciso de sua opinião. Amanhã, 8 horas, vamos lá na casa do meu amigo? Ou então, meu amigo está vindo aqui, pode ser? Amanhã, tantas horas? E se a pessoa te perguntar, mas de que se trata, etc. Você fala, cara, não tem como eu te explicar. É por isso que eu estou marcando. Só isso. Dá essa dica para o seu convidado, tá ok? Porque senão ele vai chegar em casa e vai queimar lá com as pessoas que ele precisa de opinião. Bem, a pessoa vai te perguntar, de que se trata, etc e tal. Fulano, não sei te explicar. É por isso que eu marquei essa segunda reunião, ok? Então é isso que ele vai fazer para sair. Dica. Sempre que convidar alguém, gente, pergunta se ele é casado. Se ele responder sim, fala o seguinte, fulano, o que eu tenho para tratar com você é uma decisão que envolve a família. Então eu gostaria de marcar com você e sua esposa, pode ser? Se ele falar, não, cara, não dá, eu falo, ok, então nós marcamos depois. Mas não mostre o plano pro cara sozinho, tá ok? Senão você já tem essa desculpa já na mão que ele já vai te dar, tá bom? Beleza, vamos lá. Mas pode ser que ele te fale que o motivo dele não poder trabalhar naquele momento, não tomar decisão, é que ele precisa pensar. Cara, o que está faltando para mim é que eu não tenho, desculpa, que eu não tenho tempo. Cara, eu não tenho tempo, minha vida é corrida, você sabe, etc e tal. De novo, a mesma técnica. Eu sei, fulano. Cara, eu te entendo. Bicho, eu estava na mesma situação que você quando me mostraram esse plano. Mas olha só o que eu descobri, bicho. Com a Polishop, se eu abrisse mão de 2 horas a mais por dia, cara, eu teria depois todo o tempo do mundo pela frente. Cara, olha só, faça a pergunta para ele. Se você aumentasse sua renda entre 2, 3, 5 mil, 10 mil reais extra, você teria tempo para você e sua família? Lógico que ele ia falar sim. E aí, você completa falando, e sabe o que mais, amigo? O Flávio que me convidou, o fulano de tal que me convidou, ele me perguntou assim, ó. Eu falei com ele que eu não tinha tempo, e ele disse assim também, cara, se você continuar fazendo o que você faz, quanto que você vai ter tempo, Betinho? O Flávio me perguntou isso. E aí eu falei, cara, nunca. Se eu continuar fazendo o que eu faço, realmente eu nunca vou ter tempo. Entendeu, gente? Você simula um diálogo entre quem te patrocinou e você para que a pessoa vista a carapuça. Porque se você jogar essa pergunta para ele, cara, mas fazendo o que você faz, quanto você vai ter tempo? Você está meio que pré-julgando ele. Quem sabe o negócio dele, ele não tem a ilusão de que um dia ele vai ter tempo. Você entende? Mas quando você fala de você, a pessoa veste a carapuça. Mas ele pode te falar, cara, o que me falta na verdade é perfil. Eu não gostei do trabalho, eu não sei se isso é pra mim. Mesma coisa. Eu sei, fulano, eu te entendo, cara. Quando me fizeram a proposta, pensei a mesma coisa. Mas olha o que eu descobri. Qual perfil você acha que é bacana para esse negócio? Ele vai te falar o perfil. Pessoas que conhecem muitas pessoas, gente que fala bem, gente que vende produto, cara que isso, aquilo, blá, 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 blá. Você fala assim, poxa, cara, legal. E você conhece essas pessoas com esse perfil? Ele vai te falar, não, conheço sim. Cara, então por que não indica eles e chega a diamante? Não é você que tem que ter perfil, cara. Quem tem que ter perfil é as pessoas que você vai indicar. Você está entendendo? Não é perfil, fulano, é trabalho, cara. E aí, de novo, você conta a historinha. Cara, quando eu falei pro meu amigo que me patrocinou que eu não gostei do trabalho, que eu não tinha perfil, ele falou assim, cara, mas você faz tudo que você gosta no seu trabalho tradicional? Eu falei, não. Ele falou, você tem perfil para acordar cedo? Eu falei com ele, não, cara. Você tem perfil para ter patrão, Betinho? Eu falei, não, Flávio, tem não. E para viajar pouco, para não ter o carro que você quer, você tem perfil? Eu falei, não tem não, cara. E ele me falou, pois é, então por que faz? Por que tem patrão? Por que acorda cedo? Cara, entenda, não é perfil. Essa é habilidade, você vai aprender a trabalhar. Quando você começou no seu trabalho, Betinho, você sabia fazer tudo que você sabe? Aí eu falei, não sabia não, cara. Ué, por que aprendeu? Porque eu tenho que pagar minhas contas, né, Flávio? Então, cara, a mesma coisa, você vai aprender a fazer esse negócio também, porque você não tem uma renda extra de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 ou 25 mil adiante. Então, gente, descubra que quando precisamos ou queremos de um resultado, eu sempre falo isso com ele, né? Então, fulano, eu descobri, na verdade, que quando nós precisamos ou queremos um resultado, fazemos coisa que não gostamos de primeira análise, não é? E depois nós aprendemos com o ofício
que tudo é habilidade. Durante o ofício nós aprendemos. Mesmo porque, cara, na verdade, o que você tem que focar aqui é nos resultados. Mas pode ser que ele te fale, ah, não, cara, o que está me faltando é eu pensar. Eu gosto de analisar, eu não sou de tomar decisão na hora, eu quero pensar, etc. Tal. Mesma coisa. Se o seu convidado falar que quer pensar, equilibra a relação. Poxa, fulano, eu te entendo, cara. Você tem razão. Eu já estive na mesma situação que você e quis amadurecer a ideia, você está certo. Mas olha só, para você pensar, você não vai precisar de conteúdo, de material? É ou não é? Ele vai te falar que sim. Aí você vai dar sequência e passar para o acompanhamento que eu vou te falar aí agora, tá ok? Se a pessoa não cadastrar na hora, convide ela para o próximo RA, para o próximo RF ou próximo seminário, ok? Então, se a pessoa falar que quer pensar, gente, você vai partir para o acompanhamento que eu vou dar dicas agora, tá bom? Vamos lá. Dicas de acompanhamento. Primeiro passo, a pessoa te pediu para pensar. Fala o seguinte, fulano, eu te entendo, estive na mesma situação, também tinha que amadurecer a ideia, mas olha só, para você pensar, você precisa de conteúdo, você precisa de material, não é? Ele vai falar, é. Então olha só, aí você vai mostrar para ele o material que você vai deixar para ele. Se é impresso, você mostra o que consta o material. Se é o link, você vai falar, olha, aqui tem o link da apresentação do plano que o Esmeralda Plus Betim faz, 18 minutos. Aqui tem o blog que o Matheus fez, aqui tem isso, tem aquilo, tem entrevista, tem principais produtos. Pegue com a sua linha ascendente, inclusive, gente, meu telefone está aí ao final. Quem quiser me peça pelo WhatsApp que eu te mando, eu tenho uns links padrão, tá? Bem, mostra para ele em que consiste todos os links, todos os materiais, item por item. Por quê? Porque após mostrar para ele em que consta o material, você vai fazer a seguinte pergunta, que é a chave, pergunta-chave do acompanhamento. Fulano, quanto tempo você precisa para analisar esse material que eu te mostrei? E ele vai te falar, ah, Betinho, essa semana eu estou agarrado, eu preciso de 7 dias. Você calcula e fala, beleza, então segunda-feira que vem eu posso te ligar? Já marca o segundo encontro. Gente, nunca termine uma reunião sem agendar a próxima. Se o seu convidado falar assim, não, Betinho, me manda os links aí, pode deixar que eu te ligo quando terminar. Você fala, não. Fulano, seguinte, deixa que eu te ligo. Na segunda-feira, 18 horas, eu te ligo porque é meu trabalho. Aí você mostra seriedade. Gente, se você não leva seu negócio a sério, seu convidado não vai. E aí você marca na sua agenda e liga no horário combinado, ou vai na casa dele no horário combinado, se for assim que você combinou. Tenha a palavra, cumpra a sua palavra, tá? Follow up, importantíssimo, tá? Agora o que é interessante é o seguinte, segundo passo, chegou no dia e na hora marcada, que você ligou para ele ou você foi ao encontro dele, e ele não te atendeu ou não compareceu. Acontece, gente, você marcar com o cara, mandar material para ele olhar e depois ele não te atender? Acontece a rodo, né, como diz. Pois é, olha o que você vai fazer. Tente ligar para ele mais 3 vezes. Se ele não atender, você vai no WhatsApp ou e-mail e vai mandar a seguinte mensagem para ele. Que tenha essa ideia, tá? Você constrói do jeito que você achar legal. Colocando primeiro, fulano, olha, me coloca à sua disposição a respeito da proposta da Polishop. Quando for o seu momento, o momento propício para você começar a trabalhar, você pode me procurar, fico à sua disposição, mas assim, fulano, eu vou adiante, cara, eu vou crescer. Se você quiser crescer junto comigo, você me procure, tá ok? Forte abraço, fique com Deus. Pronto, gente. E você vai riscar o nome dele? Não. Você vai pegar o nome dessa pessoa que não te respondeu nem sim nem não, que sumiu, e vai colocar numa lista de transmissão no WhatsApp, ou uma planilha, se você não tiver WhatsApp, e você vai sempre informar ela dos seminários de 30 em 30 dias, 45 em 45 dias, dos eventos, de algum produto que foi lançado, de promoção, tá? Mesmo porque quando você mantém essa pessoa conectado com informações, ela pode entrar daqui alguns meses ou alguns anos. Às vezes a gente fica ansioso, gente, fica com raiva da pessoa não responder, mas quando ela não responde nem sim nem não, entenda, quando ela não responde não, é porque ela quer deixar a porta em aberto, gente. Às vezes a pessoa está com problema financeiro, está com problema de saúde na família, não quer te falar. Às vezes não é o momento dela, às vezes ela está achando que o emprego dela está seguro, daqui a pouco começa a ser ameaçada, ela te procura. Então se você é arrogante com a pessoa, é prepotente, ou xinga a pessoa, ou não procura ela mais, ou não convida ela para os eventos, ela vai achar que você desistiu dela e vai entrar com outra pessoa, tá ok? Então mantenha ela conectada. Agora, conseguiu reunir com um convidado, ele analisou o material, tirou as dúvidas dele de novo, ele ainda continua com o pé atrás, pergunta para ele de novo olhando no olho, fulano, e agora, cara? O que está faltando para a gente começar agora? O que está faltando para a gente começar agora? E contorna as objeções, ele vai te trazer algumas objeções. Agora, gente, se você está vendo
que a pessoa não quer ceder, não insista, a relação tem que ser equilibrada, não insista. Convide ele para RA, para o seminário, coloque ele em alguns treinamentos online e desapegue, parte para o próximo da lista e vai só aumentando sua lista do amor, que é a lista lá de pessoas que não te falou nem sim nem não, tá ok? A relação tem que ser equilibrada, tá? Gente, de novo, são dicas rápidas, óbvio que você vai aprender, no treinamento do Calil, de convite, fechamento e acompanhamento, é no treinamento do Matheus de como aprimorar seu MOP, que tem algumas dicas também ali finais, em outros treinamentos de outros grandes diamantes no sistema Winner. Aqui é simplesmente algumas dicas para você seguir. De novo, eu estou finalizando uns documentos que tem item por item, isso que eu estou falando aqui das dicas para servir de mesa, para você ler se você estiver inseguro mais à frente. Tá ok? Tá aí meus contatos, quem quiser os materiais é só me pedir pelo WhatsApp ou e-mail, tá ok? Gente, bom trabalho para todo mundo, bom estudo e bons negócios, tá ok? Espero ter ajudado. Um abraço, fiquem com